Olá, bem-vindo! Você está no canal Fono na Prática, ok? E esse é o episódio de número 1, dominando a sua voz em 21 dias. Mas eu quero te alertar de uma coisa: para você dominar a sua voz, você precisa de um tripé, né? Que é foco, disciplina e execução. Não adianta você querer fazer a execução sem disciplina e disciplina sem foco. Os três estão ligados. A voz, ela é um instrumento forte e expressivo. Com a voz você pode começar uma guerra e você pode parar uma guerra, dependendo como você quer usar isso, não é? Então, nós precisamos entender que toda voz é um som, não é? Então, se você fizer só isso é voz, é som, não é? Mas se você fizer articulado, já vai para voz falada. Então, se você fizer então eu tenho som com a articulação. Então nós precisamos usar muito bem a nossa fonte e o nosso filtro. Os filtros são língua, lábio, bochecha. Então isso tudo tem que estar em harmonia para eu poder conseguir dominar a minha voz. Não dá para eu tentar falar assim, não é? Que as pessoas não vão entender a nossa mensagem. Então, se você quer dominar a sua voz, você precisa ter um foco. Como é que eu vou usar isso? A propósito, nós temos aqui a águia. Ela é um arquétipo muito importante, que ela é focada na sua caça, no seu alimento. Quando ela precisa, ela sabe o voo certo, a distância certa, a velocidade certa. E com você e a sua voz não é diferente. Você precisa ter uma velocidade mais adequada, você precisa falar melhor com o seu público, entender a linguagem, qual o tamanho do público, qual o espaço que você tem, se é aberto, se é fechado, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, como vai estar a sua voz. Quando eu falo para você prestar atenção nisso, ter foco nessas coisas, porque isso é importante na hora da sua comunicação. Se você está de manhã, sua voz tem que estar boa, então você vai ter que acordar um pouco antes. Se é à tarde, você vai ter que ter um tempo para se preparar. Se é à noite, você já teve ao longo do dia muitas coisas, você tem que ter um período de descanso para a sua voz funcionar bem e não ser perdida a sua mensagem por conta da sua voz. Se você às vezes sabe a mensagem da melhor maneira possível, mas se o seu corpo está cansado, você não focou no conjunto das coisas, a sua voz, a sua comunicação vai ficar prejudicada. A águia, ela revisa a sua pena, o seu bico, a sua garra, e você precisa fazer isso com a sua voz também. Você preparar-se vocalmente. Como? Você vai precisar entender para que público eu vou falar, se tem mais mulheres, se tem mais homens, se são crianças, se são adolescentes, qual a linguagem que eu vou usar para com eles, não é? Não adianta eu só saber o assunto e não saber como expressar vocalmente essa mensagem. Como que está a minha voz? Assim, se você não pensar assim, você não vai alcançar o seu público. Seu público vai simplesmente ouvir como se fosse uma história. Mas se você tem o objetivo de alcançar o público, você precisa pensar na linguagem que você vai utilizar, no timbre que você vai usar, na velocidade que você vai usar, se o lugar é aberto, se é fechado, para você poder avançar em dominar a sua voz e alcançar o seu público. Esse é o objetivo desse projeto, de você ter foco na sua voz. E se você quer saber mais, fique conosco, porque amanhã nós temos mais coisas para falar sobre foco, sobre dominar a voz, dominar o seu público com a voz. Isso é muito importante, não é só som, tem todo um conjunto, é toda uma estrutura. Então, fique comigo e amanhã nós vamos falar um pouquinho mais. Até lá! Voltei para te dizer que você precisa se inscrever, ativar o sininho, curtir,
comentar, compartilhar. Dessa forma, o YouTube vai entender a nossa importância aqui. Tchau!